Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura, devemos notar, em primeiro lugar, a referência, e vemos que estamos no capítulo 13, é lido o versículo 14, e depois há um salto até aos versículos 43 a 52. Portanto, temos aqui um versículo isolado, e esse versículo isolado é este, em que é dito que Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisídia, e um sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois é dito, mais logo a seguir, que terminada a reunião da sinagoga, portanto, entre o sentar-se e a reunião que terminou, há todo um discurso de Paulo, um enorme discurso de Paulo, que na leitura não vem. Portanto, aqui temos que fazer uma boa pausa, para dar a entender que houve alguma coisa entre o sentarem-se e a reunião que terminou, a reunião da sinagoga. Depois de salientar que muitos judeus e prosélitos, os prosélitos são os não-judeus que se aproximavam da sinagoga, um bocado aderiam à fé judaica, mas não sendo judeus não podiam ser plenamente membros da comunidade, mas eram pessoas próximas da sinagoga, piedosos. Portanto, notar que eles aqui estão juntos, os judeus e os prosélitos piedosos. E que Paulo e Barnabé exortavam esses judeus e esses prosélitos a perseverar na graça de Deus. E essa graça de Deus, ela está descrita a maneira como a graça de Deus se manifesta e se manifestou em Jesus Cristo, ela está descrita nesse discurso que falta. Portanto, é muito importante perceber que as leituras da missa são apenas indicadores daquilo que deve ser a nossa leitura e a nossa compreensão e o nosso conhecimento da Sagrada Escritura. Porque ela é muito fragmentada, porque tem que ser, porque são leituras breves, arranjadas da forma possível, podia ser melhor, podia ser pior, é uma forma possível, porque temos aqui uma leitura do capítulo 13, se lêssemos o capítulo 13 era um capítulo demasiado grande, portanto tirou-se-lhe o discurso de Paulo, mas ao tirar o discurso de Paulo, estas reações, esta conclusão torna-se um pouco estranha. Por isso, o leitor, mais do que ninguém, deve ler todo o contexto do qual a leitura é tirada. Depois temos no sábado seguinte, portanto, há todo algo que se passa num sábado, e depois há o sábado seguinte, e aqui temos o coração da leitura deste domingo. Portanto, notar isto corajosamente, vemos que há uma tensão que se levanta, os judeus enchendo-se de inveja, alguns, que há judeus que aderiram à fé, não é? Enchendo-se de inveja, responderam com blasfémias, e Paulo e Barnabé com corajosamente. E temos aqui esse discurso de Paulo e Barnabé que é muito importante e indica um momento importante na história da Igreja primitiva. Portanto, isto corajosamente, dar ênfase à coragem, dar firmeza à voz, dar vigor à voz para mostrar essa coragem de Barnabé e de Paulo. Era a voz
que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus. Portanto, afirmar esta primazia do povo judeu como destinatários do anúncio da palavra. Uma vez, porém, que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Portanto, afirmação, era para vós, mas vós não quisestes, então voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos mandou o Senhor, etc. Uma citação do profeta Isaías. Depois, a reação dos judeus e dos gentios. Portanto, os gentios, aqui começam a aparecer dois grupos. Os gentios, os judeus. Todos os que estavam destinados à vida eterna, mas havia quem não se julgava digno dessa vida eterna. Portanto, todos os que se julgavam dignos da vida eterna, quer fossem gentios, quer fossem judeus, ouviam Paulo e Barnabé. Portanto, os gentios encheram-se de alegria, mas todos, mas os judeus, quer dizer, há um todos, e depois estes todos são aqueles que são chamados à vida eterna, que podem vir dos gentios, podem vir dos judeus. Mas há judeus que rejeitam, assim também como haverá gentios que rejeitam. E aqui é assinalado essa rejeição de uma parte dos judeus, e aqui diz que eles são instigados por senhoras e por homens, instigados a não seguirem, a não aderirem à fé. Portanto, através desta instigação, o cristianismo primitivo orienta-se preferencialmente para os gentios. Portanto, expulsaram do seu território, etc. E depois ler como conclusão, ler bem esta afirmação. Entretanto, os discípulos, cheios de alegria e do Espírito Santo. Estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Portanto, esse Espírito que alimenta e dá dinamismo à vida eclesial, à Igreja. Do Apocalipse, temos o ver e o ouvir. João, eu vi, e alguém que dizia. João vê e ouve alguém que lhe diz algo. E neste ver, notar dois elementos. Uma multidão imensa. Eu vi uma multidão imensa. Dar à voz esse tom de uma grande imensidão. E ao mesmo tempo, era algo de quase informe, enorme, mas ao mesmo tempo pontuado por distinções. Nações, tribos, povos, línguas. É uma multidão, mas não são todos iguais. É uma multidão imensa, mas distinguem-se particularidades. Isto é muito importante. É importante na medida em que no mundo de globalização as identidades permanecem. Quer dizer, os cristãos não são aqueles que apagam a particularidade dos povos. Essa particularidade até no céu se distingue. Até no céu ela permanece. Depois estavam de pé. Não fazer cair a voz, mas dar vigor à voz. Estavam de pé. Diante do trono, etc. Depois vem a parte do que o ancião diz. E aqui podemos dar um tom não tanto proclamativo, declamativo, mas o ancião fala, ele diz-me a mim. Neste caso, João.
Portanto, como se ele estivesse a explicar aquilo que João está a ver, de uma forma muito pessoal, quase. E dizer, olha, estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação. Dar a ênfase a esta expressão. Os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ele está a falar a João. Por isso, estão servindo. Eles vieram de uma grande tribulação. Mas esse serviço é curioso que depois é o Cordeiro que faz tudo. Aquele que está sentado no trono, abrigá-los-á. Não matar-lhes-á a fome e a sede. Protegê-los-á do sol ou do vento. Será o seu pastor, os conduzirá e enxugará as suas lágrimas. Quer dizer, eles estão diante do trono de Deus para servir, mas é aquele que está sentado no trono que lhes faz, no fundo, é ele que os serve. Eles estão para servir, mas são servidos de certa forma. Estão amparados, acolhidos, abrigados, conduzidos, consolados por aquele que está no trono de Deus.